Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. É com alegria que nós retornamos aqui ao nosso programa Ouvir pela Palavra. Já quero pedir para você que está me assistindo aqui pelo YouTube, clicar aqui embaixo para se inscrever no nosso canal. Tem aí do lado também um sininho para você clicar para ser notificado sempre que colocarmos aqui um novo vídeo, um novo material no nosso canal, tá bom? Também quero agradecer a sua audiência, você que me acompanha pela rádio, agradecer às rádios que compartilham e divulgam os nossos áudios desse estudo. Então é um prazer ter você conosco, é um prazer ter a sua companhia. Lembrando também que nós temos aí um grupo de WhatsApp onde nós estamos inserindo as pessoas que se interessam, que têm desejo de fazer parte de um grupo onde nós tratamos aí desses assuntos que conversamos aqui através desse canal, e ali onde os professores, alunos, superintendentes de escola dominical conversa. Se você deseja, deixa aqui então, vou deixar aqui, aliás, na descrição do vídeo o link para você clicar, para você ser direcionado a esse grupo de WhatsApp, tá bom? Hoje nós vamos conversar um tema muito importante. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo de hoje. Eu quero ler com vocês o que está aqui registrado em Apocalipse, capítulo 21, verso 4, parte A, que diz que: "E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor." Uma promessa aí para aqueles que ficam firmes com o Senhor Jesus. É importante que exista uma parceria entre família e igreja para identificação, tratamento e acompanhamento de doenças que são aí direcionadas à mente, né, daqueles que sofrem diferentes tipos de doença. Ao finalizar o nosso estudo de hoje, nós deveremos ter chegado a aprender a relação entre o que é doença e pecado, ensinar sobre a doença mental e as suas características peculiares, e falar sobre a esquizofrenia e o papel da igreja nesse quadro, como a igreja vai lidar com essas questões. Isaías 53, verso 4 diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mateus capítulo 10, versos 5 ao 8 diz que Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: "Não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis em cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai." Esse nosso estudo de hoje tem por objetivo explanar sobre as doenças psicossomáticas, bem como o quadro de relação que há entre elas e o pecado. Nessa esteira, será também falado acerca do modo específico sobre a esquizofrenia e o papel da igreja nesses casos específicos. Uma das verdades mais incontestáveis da vida é esta, de nós
ficarmos ou daquelas questões que ficaremos doentes em algum momento da nossa vida. Nós não gostamos, mas a doença faz parte da nossa vida e até mesmo da nossa existência. Alguns de nós temos saúdes mais vigorosas e adoecemos menos. Porém, outros lutam a vida toda com algum tipo de enfermidade. E isso sempre foi assim, e a doença sempre fez parte dos nossos antepassados e fará parte do nosso cotidiano. As áreas da vida humana. Com o pecado, os nossos corpos passaram a experimentar a corrupção, a degeneração. Por isso, passamos a esperar que viveremos por um tempo e depois vamos experimentar a morte, conforme diz Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. A doença é uma evidência da morte. Ela nos informa o quanto o nosso corpo se degenera e se deteriora, a caminhada na direção da morte que todos nós estamos destinados. Assim, doença é o produto de que está sobre nós a enfermidade. Alguém pode pensar que a nossa conversão ou a nossa intimidade com Deus afastará a doença completamente de nós. Uma vez que Deus tem o poder de curar todo tipo de doença, e todos que conhecem a Deus sabem que Ele cura mesmo toda e qualquer enfermidade. Porém, é preciso considerar que a promessa que temos sobre nós é a de que um corpo transformado, sem adoecimento, que receberemos quando estivermos na presença do nosso Deus, vai acontecer. A promessa é mais ampla. Nós viveremos um lugar onde não há dor, não há morte, não há luto, não há tristeza. Então, temos essa promessa desse corpo glorificado e transformado. Porém, isso é uma questão posterior, não agora. Isso é no momento vindouro. Então, nós precisamos desfazer dessa confusão, né? E desfazendo dessa confusão, nós vamos ficar auxiliados a entender melhor o fenômeno do adoecimento, além de nos oferecer uma visão ainda mais realista e misericordiosa das doenças que experimentamos ou observamos naqueles que estão à nossa volta. Por isso, quando nós rompemos com os nossos preconceitos e nos livramos de julgamentos prévios, nos dispomos a servir de apoio às pessoas que estão sofrendo. Estamos mostrando a ação de Deus nas suas vidas e também na nossa vida, e nos tornando capacitados para quê? Para ser canal de Deus, de bênção para todas as pessoas que estão enfermas, intercedendo sempre com as nossas orações e súplicas, a fim de que nós possamos alcançar a cura, não somente nós, mas aquelas pessoas com as quais Deus tem colocado em nosso coração.
Haverá um momento em que toda a criação que hoje é subjugada por conta da condição humana do pecado, também quando a condição humana se elevar, ela também se elevará com ela. Haverá restauração para todas as coisas, em contraste com a redenção. Não será o nascimento de uma nova espécie, ou os filhos, e sim a elevação de tudo através do julgamento, a um nível superior, onde Cristo será tudo e para todos, o que está parafraseando o que Paulo escreveu em Efésios capítulo 1, verso 23, de tal maneira que a existência será digna de ser vivida. Esse conceito é amplamente comentado em Efésios 1, verso 10, onde a unidade em redor de Cristo é descrita. Se nós olharmos também São João 14, verso 6, nós vamos ver isso. Então esse dia de restauração plena vai trazer gozo, regozijo e alegria, e até mesmo a saúde tão esperada, que é a saúde plena. As enfermidades psicossomáticas precisam ser entendidas a ponto de nos livrarmos do equívoco. Nós precisamos desfazer de que as doenças mentais não são manifestações sobrenaturais ou espirituais. Embora seja possível dissuadir a possessão demoníaca à luz da Bíblia, a doença mental tem suas características peculiares e não pode ser confundida com as manifestações espirituais. A crença de que forças sobrenaturais assumem o controle da mente e do corpo são antigas. Então essas mentalidades são antigas. A doença mental, no entanto, pode nos parecer absurda e talvez por isso não a aceitamos com facilidade. Admitimos que alguém sofra de diabetes ou apresente um problema cardíaco, mas relutamos em aceitar os sintomas das doenças mentais. Se os sintomas surgem em nós, tendemos a negá-los. Se surgem nas pessoas que estão à nossa volta, tendemos a fazer os mais diversos julgamentos. Então, nesse ponto, cabe uma pergunta: se aceitamos que alguém adoeça do fígado, do coração ou do rim, por que relutamos em aceitar que a pessoa também possa adoecer da mente ou do cérebro? Essa atitude de negação da doença mental é preconceituosa. Não pode um cristão agir assim. Então, precisamos então ver claramente quais são as características das doenças mentais. Então, algumas características definem o que é doença mental e que nós precisamos, como igreja, estar atentos a fim de que, observando qualquer uma dessas características evidentes, possamos entrar com o socorro de Deus, socorro espiritual. Devemos lembrar que nem todas as doenças mentais são na classificação de grave, como às vezes nós somos levados a imaginar. A maior parte das doenças mentais, elas podem ser curadas e outras podem ser perfeitamente controladas. Atualmente, Deus nos permitiu ter acesso a medicamentos que produzem efeitos maravilhosos quando esses medicamentos são bem administrados
e aceitos pelo paciente. Temos de encarar esse momento atual de desenvolvimento da ciência médica e farmacêutica como também uma bênção de Deus. Para quê? Para a nossa vida. Então nós somos privilegiados por termos acesso a tratamentos que os nossos pais, que os nossos avós, que os nossos antepassados não tiveram. Agora, a Bíblia não fala de doença mental? Algumas pessoas perguntam, por que a Bíblia não fala de doença mental? Na verdade, a Bíblia relata sobre diversas pessoas que vivenciaram dificuldades que envolviam também a mente. Nós podemos mencionar o profeta Elias. Nós podemos mencionar o próprio rei Davi como exemplo. No entanto, nos tempos bíblicos, não havia, nos tempos ali da palavra de Deus, não havia o conhecimento das doenças mentais que nós temos hoje. Antes do século XVII, a confusão entre doença mental e manifestações demoníacas era muito comum. Atualmente, com a quantidade de informações que nós dispomos, nada justifica nos mantermos na ignorância quanto a este assunto. Veja bem, então você observa que a Bíblia em si, ela tem abordagem acerca das doenças, dessas doenças que afetam a mente. Então, a Bíblia não é alheia, embora nas traduções tiveram que usar palavras que não definem e não chegam de fato à doença que aquele indivíduo estava envolvido, mas a palavra de Deus passa por sim esses pontos importantes. Agora, nesse terceiro aspecto do nosso estudo, terceiro e último, nós vamos entrar no drama da esquizofrenia. Nem todas as doenças mentais são graves e incapacitantes. A depressão, por exemplo, é uma doença mental que atinge um número muito grande de pessoas e, em muitos casos, dependendo do nível como adequado ao tratamento, não afeta profundamente a qualidade da vida da pessoa. Mas este, infelizmente, não é o caso dessa doença específica que nós estamos falando aqui, da esquizofrenia. A esquizofrenia é uma das mais graves doenças mentais. Embora ela exista desde sempre, somente no final do século XIX é que foi identificada. Inicialmente ela foi chamada de demência precoce, pois pensava-se que era um tipo de senilidade, ou seja, uma confusão mental e perda da consciência experimentada por pessoas de muita idade, que acometia pessoas jovens. Por exemplo, se falava muito quando tinha uma confusão mental numa pessoa de idade, que a pessoa agora estava caducando. Quem nunca ouviu essa frase? O fulano está caducando. A caduquice é a confusão mental que é gerada através de um distúrbio mental. Então a falta de conhecimento leva em crendices e talvez até questões culturais que impermeabilizam chegar até mesmo ao fato do que é a doença que está envolvida naquele paciente. Então, cerca de 3% da população pode apresentar a esquizofrenia, mas as causas da esquizofrenia ainda não são muito bem claras. Sabe-se, porém, que todas as doenças mentais, ela é uma das que mais aponta para causas genéticas, biológicas, neurológicas. Razão pela qual nós precisamos ficar atentos. Quando surge a esquizofrenia? Ela é uma doença grave por causa do seu comprometimento na vida do paciente e por ser uma doença que tende a se manifestar e manter-se para sempre depois de sua primeira manifestação. De um modo geral, a esquizofrenia surge no final
da adolescência e no começo da vida adulta, entre 16 e 30 anos aproximadamente. Embora seja possível surgir em idade mais avançada, não é, de fato, uma regra. Trata-se de uma doença que desorganiza e perturba a pessoa de modo intenso e que ela se torna incapaz de contribuir e para que possa continuar até mesmo levando uma vida normal. O seu comportamento logo é percebido como um estranho, bizarro, incomum, e em muitos casos até mesmo se sentem ameaçados por desconhecerem a doença. Então a esquizofrenia começa nessa faixa de idade dos 16 aos 30 anos, na sua maioria, e ela vem acompanhada por sintomas que são, talvez, as pessoas são chamadas de bizarras, até mesmo chamadas de aberrações, enfim, dada a maneira com a qual elas começam a se identificar e até mesmo se relacionar com as coisas da sua. Então, o delírio é uma visão do subreal, daquilo que está abaixo da realidade. Então, mania de perseguição, sempre tem alguém querendo matar, sempre tem alguém querendo bater, a pessoa não pode sair por conta de medo de que alguma coisa possa lhe acontecer, e isso então se manifesta de forma tão visível. Então, dessas doenças mentais que existem, a esquizofrenia é a mais drástica e perturbadora. Por isso, não apenas o paciente sofre com a sua doença, mas também todos da família e dos que estão à sua volta sofrem. Nesse sentido, a igreja, bem orientada e consciente, pode funcionar como um ponto de apoio e suporte, tanto para os pacientes, quanto também para os familiares. Na verdade, o desafio para a igreja no modo atual é expor com clareza que na família de Deus há lugar até mesmo para aqueles que sofrem de esquizofrenia e que o Evangelho de Jesus Cristo alcança e trata o ser humano na sua plenitude, não apenas no aspecto espiritual. Assim, o ambiente eclesiástico precisa ser acolhedor e, principalmente, precisa ser o braço que se estende no sentido. Esperança. Então, ao invés de nós virarmos as costas para as pessoas que estão acometidas por essas enfermidades terríveis, nós precisamos, como igreja, ser o braço que se estende, a mão o braço que acolhe, a mão que se estende, os pés que caminham na direção dessas situações. Nós precisamos ser o braço estendido de Deus. Hoje, não é possível viver sem doenças físicas e mentais e chegar ao dia em que não mais experimentaremos esse drama. Enquanto esse dia não chega, nós devemos, como cristãos, compreender que as doenças psicossomáticas podem surgir na vida das pessoas e da família, inclusive mesmo na nossa. Então, não fique você pensando que está imune, pensando você que na sua casa não vai acontecer, porque todos nós estamos sujeitos. E diante dessa realidade, precisamos nos posicionar como igreja a fim de que sejamos realmente o amor manifesto de Deus para o coração das pessoas. Tá certo?
Nós vamos encerrando por aqui. Quero agradecer a toda a audiência, você que transmite aí o nosso programa, Ouvir pela Palavra. Deus abençoe a você que nos ouve. Quer mandar uma mensagem para nós? Nós temos aí o WhatsApp 51997170247. Vou repetir, 51 DDD 997170247. Falamos aqui diretamente de Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul. Você que quiser nos enviar um e-mail, envia aí ouvirpelapalavra@gmail.com, ouvirpelapalavra@gmail.com. Obrigado pela sua audiência. Você que nos assiste aqui no YouTube, não esqueça de seguir o nosso canal, de você ser o nosso seguidor, clicar aqui para ser notificado, também compartilhar, também comentar, deixar o seu like. Isso é muito importante aqui no canal Ouvir pela Palavra, tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe, e se Ele nos permitir, estaremos aqui de volta para mais um programa Ouvir pela Palavra. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.